O pastor Giovanni falou para mim que trabalhando um pouco sobre o caráter da igreja, e ele falou para mim sobre pregar alguma coisa, ou ensinar alguma coisa dentro dessa perspectiva do caráter da igreja. Então hoje de manhã eu vou falar sobre o caráter da igreja, eu vou falar sobre a santidade da igreja, mas abordando essa questão da estética, e à noite eu vou falar uma igreja amada. Hoje de manhã eu vou falar sobre uma igreja santificada, e à noite eu vou falar sobre uma igreja amada. E eu gostaria que, por gentileza, os irmãos e irmãs, abra a Bíblia no livro de Efésios, capítulo 5. Efésios, capítulo de número 5. Nós vamos ler dos versículos 25 a 27. Efésios, capítulo 5, 25 a 27, todo mundo encontrou? Aí qualquer coisa tem aí aparecendo na transparência, né? Diz assim a palavra de Deus: maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Até aqui o texto que eu vou ler nessa manhã. Jesus, a igreja e a estética. É interessante quando a gente para pensar sobre isso, porque a gente nem sempre se dá conta que a igreja tem que ter uma estética. A estética é uma palavra de origem grega, aestetike, que significa aquilo que se percebe, aquilo que se nota. A estética também é conhecida como a filosofia da arte. É o estudo da manifestação do que é belo, do que é prazeroso, das manifestações artísticas e culturais, naturais. Também a estética é uma ciência que remete à beleza e também aborda o sentimento de alguma coisa que desperta em cada indivíduo. Estética trata da preocupação de melhorar a sua visão, a sua aparência, a sua percepção. Impressionante a estética. Eu lembro até que no ano do Covid, que foram 2020 e 2021, o ano em que mais teve investimento em estética. Não foi tanto em saúde, foi em estética. O mercado que mais cresceu em 2020 e 2021 foi o mercado da estética. O pessoal ia ficar doente, mas queria ficar bonito. Impressionante isso, né? Como que nós temos uma preocupação com a nossa aparência, com o que as pessoas notam na gente. E existe um dado impressionante, que o mercado global da estética deve chegar em 2028 a 124 bilhões de dólares no mundo inteiro. Só no Brasil, nos últimos 3 anos, o setor da estética movimentou mais de 47 bilhões de reais. Impressionante. Como que a estética está avançando no Brasil. Agora, hoje, a questão de estética não é só mais as mulheres, não, os homens também. Fazendo barba, fazendo sobrancelha. Estética é isso aí, é a palavra do momento. Então, se há uma fortuna com pessoas investindo na sua própria aparência, isto significa que a estética tem o seu valor e o seu peso. Agora, quando a gente para falar de igreja, como é a estética da igreja? Qual é a aparência da igreja? Será que a gente se importa com a estética? A gente percebe hoje que algumas igrejas investem um horror nos seus templos. Porque estão preocupados com o quê? Com a estética. Tem templos no Brasil que é verdadeiro cartão postal. Porque as pessoas, eu aprendi uma coisa com a minha esposa, uma das coisas que eu aprendi com a minha esposa, é que a beleza produz prazer. A beleza produz convite.
Então, quando você fala bem assim, você já viu salão de beleza? Geralmente em periferias tem salão de beleza, mas aquele salão de beleza está precisando de passar por um embelezamento, né? Então, olha como que a estética é importante. Nem sempre a gente compra uma coisa porque ela é boa, mas é porque é bonita. O brasileiro não compra o carro porque ele vai funcionar bem, compra o carro pela estética. Aliás, o brasileiro é tão interessante que o carro faz parte, é a extensão do seu corpo humano. Que se tiver um amassado no carro, é a mesma coisa que alguém tivesse ferido ele. Não é assim, ô Val? É estética, gente. Já é comprovado que a beleza, tanto de homens quanto de mulheres, é a primeira requisito para ocupar a vaga de emprego. Quando a gente para pensar nisso, a gente vê que, de fato, a beleza provoca esse interesse. A grande questão é, as pessoas estão interessadas na nossa igreja? Será que a gente oferece uma estética prazerosa para as pessoas? Como que a nossa igreja é reconhecida na sociedade? Como uma igreja bonita, interessante? Por que eu digo isso? Porque nós precisamos nos preocupar com a nossa estética. Não com a parede do templo, não com a aparência do templo, mas da igreja como o corpo de Cristo. Porque esse texto de Efésios capítulo 5, trata de estética. Vocês não perceberam isso? Olha ali, Deliane, capítulo 5 de Efésios, versículo 26, Jesus Cristo se entregou para a igreja, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem da água pela palavra, para o quê? Apresentar-se bonita. Jesus é um noivo e não quer ter uma noiva feia. Jesus quer todo mundo fala que a igreja é noiva de Cristo, não é verdade? A igreja é noiva de Cristo, né, tia Lu? Mas a grande pergunta é, Jaqueline, será que essa noiva está bonita ou está feia? Qual é a estética dela? Então, eu gostaria... A introdução foi boa? Não, tá bom. Então, eu gostaria de trazer hoje para os irmãos e irmãs sobre uma das aparências belas da igreja, é a estética da santidade. Da santidade. Do grego hagios, que traduzido significa ser separado do secular, do profano, do mal, ou da palavra hebraica kadesh, ou kadosh, conforme a declinação, que significa algo que é separado e posto à parte. Então a ideia de santo é uma ideia de que aquilo está separado. E a palavra santo, hagios do grego, não é uma palavra que foi criada pelo apóstolo Paulo ou por Jesus Cristo. A palavra hagios do grego já existia no paganismo também. Porque lá no templo pagão tinha os hagios também. Ou seja, aqueles determinados instrumentos de adoração cultica era hagios, ou seja, era separado para utilizar no serviço sagrado da seguinte divindade qualquer, Apolo, Zeus, Hera, enfim, qualquer um. Então a ideia, tanto no hebraico quanto no grego, de santo, é uma ideia que é separado, eu sou diferente, eu não sou como os tais. Mas não é santo no sentido de melhor. O problema está aqui, irmãos, que a gente às vezes não entende, e algumas igrejas não entendem, e algumas pessoas cristãs não entendem, que quando a gente fala que a Leia é santa, ela não é santa porque ela é melhor do que uma outra que está no mundo. Não existe essa questão de ser melhor, não existe entre raça caída. Melhor é só Deus. Melhor só tem um.
que a teologia do século XVI vai chamar totalmente o outro. É Deus. Agora, santo no sentido de que eu sou diferente, não melhor, diferente. Diferente não é melhor. Ok? Dentro dessa perspectiva, nós poderíamos imaginar da seguinte maneira: uma igreja precisa ser santa para que ela cumpra sua vocação e missão nesse mundo caído, se tornando um sinal de beleza numa sociedade enfeiada. Se tem uma coisa bonita que tem que ter numa sociedade enfeiada, é a igreja. A igreja tem que trabalhar a sua estética na sociedade. E hoje, agora de manhã, eu vou falar sobre a pureza da igreja, a santidade da igreja. Como que a igreja é santa de fato, de acordo com as escrituras, e ela se torna bela para a sociedade. E à noite eu vou falar sobre amor. Mas de manhã eu vou falar sobre santidade. Amém? Prontos para uma jornada espiritual impressionante? Vamos lá? Isso aqui não é um culto, ok? É uma escola dominical. Como já dizia o antigo estrofe de um hino que cantava, Val lembra, né, Val? Lá nos idos de 60, né? Essa é a nossa escola dominical. Uma escola muito boa, uma escola sem igual. Ah, lembrou, né? Então é isso aí. Muito bem. Queridos, primeira questão que eu gostaria de abordar sobre a estética da igreja como santidade, como uma igreja pura, santa, é que uma igreja santificada, ela brilha para Jesus. Uma igreja santificada brilha para Jesus. Então veja, o texto de Efésios vai dizer que o amor sacrificial que Cristo tem por sua igreja tem um elemento purificador. Olha o que diz lá outra vez, no verso 25 e 26. Maridos, amai vossa mulher como também Cristo amou a igreja. Eu não quero falar do marido nem da mulher, de Cristo e igreja. Como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou. Então ele amou a igreja, ele se entregou à igreja para que ela fosse purificada. Um sacrifício de purificação. Então, o que significa santidade? Eu falei a etimologia, mas a definição de santidade: santo não significa perfeição sem pecado, uma condição impossível nessa vida. 1 João 1, de 8 a 10 diz que é impossível sermos perfeitos nesse mundo. A palavra santidade, pastor Rafael, é algo muito mal compreendido na igreja brasileira. Por quê? Para a pessoa comum, santidade significa assumir uma atitude muito piedosa, quase que uma perfeição moral que só Deus é. Só Deus é. Ninguém atinge isso. Então veja, a principal atividade por trás da santidade da igreja, ou a santidade de cada cristão, não é pureza moral no sentido de impecabilidade, mas é sim uma ideia de separação, de ser diferente, de ser. Por que você é diferente? Quando alguém diz assim para você, Jaqueline, por que você é diferente? Quando alguém perguntar para você, Deliane, por que você é diferente? Por que você não fala? Por que você não conta as piadas que a gente conta? Por que você não fala mal das pessoas? A gente está fofocando de um e de outro, você não é. Por que você é diferente? Isso é um sinal de quê? De quê? Santidade. Sinal de santidade é quando uma igreja é diferente. Ela não é melhor do que ninguém, mas ela é diferente dos outros. E isso é impressionante, por quê, meus irmãos? Porque a igreja, para brilhar para Jesus numa sociedade enfeiada, ela não pode se considerar melhor. Uma igreja, e eu vou falar pelas escrituras, uma comunidade cristã que se acha melhor do que outra comunidade cristã, essa comunidade não tem o Espírito Santo. Ela tem o espírito do farisaísmo.
Uma comunidade cristã que se põe numa sociedade como uma opção diferente é santa. É santa ao Senhor. Então a ideia é o quê? Qual é a ideia? Um dos propósitos da santidade é provocar a sociedade. Tudo aquilo que provoca me causa interesse. Ou para brigar, ou para debater um assunto, ou para chegar a um conhecimento. Isso é provocação. Se eu falo bem assim para um corintiano, no alto da sua inteligência, quando ele diz, é nós. Se chega para um corintiano e diz assim, mas teu time é muito ruim, eu estou provocando ele. Pode ser para briga, pode ser para discussão, pode ser para outra coisa. Provocação me causa interesse. Quando eu estou dizendo que uma igreja tem que provocar a sociedade, não é provocar a sociedade para irritá-la. Uma igreja, quando ela é santa ao Senhor, ela provoca uma sociedade para que a sociedade questione, por que vocês são diferentes de nós? Isso é uma igreja santa. Então, nesse sentido, a igreja de Jesus Cristo, ela é espiritualmente separada para Deus. Por que vocês não fazem isso? Porque o nosso Deus pôs em nós um novo estilo de vida. E nesse estilo de vida que o nosso Deus tem para nós, isso não nos pertence. Isso é igreja santa ao Senhor. A sua igreja vai participar da festa do chopp? Não. Por quê? Porque o nosso Deus tem outra direção para nós e nós temos prazer nessa direção que Ele dá para nós. Isso é uma igreja que provoca na sociedade. Por quê? Essa é a ideia. E eu pergunto, irmãos e irmãs, essa comunidade aqui provoca isso na sociedade desta cidade? A Bíblia diz assim em Filipenses 2:15 e 16. Para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus. Quem são os filhos de Deus? Igreja. Inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, da qual resplandeceis como luzeiros no mundo, preservando a palavra da vida, para que no dia de Cristo eu me glorie de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Ou seja, a Bíblia diz aqui em Filipenses que a igreja, ela deve ouvir o chamado à santidade. Significa que a igreja deve ser separada do mundo, sistema caído. Jesus Cristo mesmo disse para os discípulos, ecoando a sua palavra pelos milênios, quando ele disse, vocês estão no mundo, mas não são, ou vocês não pertencem a esse sistema. Eu estou tirando vocês desse sistema caído para que vocês sejam diferentes do sistema. Porque a palavra mundo no grego, cosmos significa sistema. Sistema organizado, pode ser para o bem ou para o mal. No caso das escrituras, ela diz que não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Então, nesse sentido de 1 João, mundo, sistema caído. A igreja não participa do sistema caído. A igreja, ao contrário, ela foi tirada do sistema caído para ser santa. Em que sentido? Seres humanos melhores? Não. Seres humanos transformados. Santidade tem a ver com transformação, não tem a ver com supremacia. Nós não cantamos aqui hoje, pela boca do nosso querido pastor Marcelo, Deus tem sido bom para mim. Eu não sou bom, Deus é bom. Eu não sou amor, Deus é amor. Bondade e amor é uma condição que Ele me dá. Santidade é possível a partir de nós? Não.
Santidade é uma possibilidade quando a igreja se entrega ao Espírito Santo. E uma igreja que está cheia do Espírito Santo, ela é uma igreja esteticamente agradável à sociedade. Ela provoca prazer na sociedade. A Bíblia vai dizer em Atos que a igreja crescia, contando com quem? Em Atos capítulo 3, professora Janisley? Contava com a simpatia do povo. Ou seja, a igreja quando começa com uma estética provocativa. Santa a Deus. Charles Spurgeon, príncipe dos púlpitos, na academia teológica, ele é chamado de o príncipe dos púlpitos. Imagina a pregação desse camarada, né? Para ter um apelido desse. Ele dizia: a igreja deve atrair pela diferença e não pela igualdade. A gente percebe hoje que uma parte da igreja brasileira, ela quer atrair pela igualdade. Tem igreja que é uma verdadeira boate. Serve até bebida, não alcoólica, mas bebida, sem álcool. Em São Paulo tem algumas igrejas assim. Os pecadores que ainda não estão regenerados, porque todos somos pecadores, mas quem faz parte da igreja está na categoria de pecador redimido, pecador transformado. Nós precisamos atrair os outros que não estão redimidos. Por isso que continuamos pecadores. Deus não tira a gente de ser pecador, porque só um pecador salva outro pecador, no sentido de pregar o evangelho. Os anjos querem fazer isso, mas os anjos são seres diferentes. Só atrai pecador. Que pecador que atrai o outro pecador? O pecador que é diferente. Quem é o pecador diferente? É que anda na santidade. Então, uma igreja santa, ela brilha para Jesus. Brilha. Romanos 12, 2. Esse é famoso. Não vos conformeis com este século, mas transformai-vos. Transformação é uma possibilidade da santidade. Pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O caminho da santidade passa pela transformação mental. Aion, século no grego, aion, que é um tempo, é uma informação cultural, é uma influência cultural. Não vos conformeis com esse século, com esse aion, com essa cultura predominante, mas transformai-vos, porque vocês são de outra cultura, cultura do céu. Então, meus irmãos, a santidade da igreja, ela passa pela colocando a sua própria mente em ordem. Amém, meus irmãos? Os irmãos entenderam bem essa questão que eu falei sobre que é uma igreja purificada, a igreja santa, ela brilha para Jesus? Amém? Segundo, rapidamente, nessa questão da estética da igreja, envolvendo a santidade da igreja, como parte da sua estética, da sua beleza, uma igreja santificada brilha para Jesus, uma igreja santificada é viva na presença de Deus. Uma igreja santificada é viva na presença de Deus. Eu quero ler um texto interessantíssimo com vocês, conhecido, mas muito maltratado. Texto conhecido, muito maltratado. Hebreus capítulo 12. Hebreus, capítulo de número 12, versículo 14. Hebreus 12, 14. Alguém pode ler para nós aí na escola? Os alunos da escola dominical, alguém pode ler para nós? O 14? Pode ler o que está escrito ali, ó. Aí. Seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Obrigado. Olha que texto interessante. Eu acho que muitos aqui conhecem esse texto.
Seguir a paz com todos. Entendi. Mas também há santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Algumas pessoas, ou talvez boa parte das pessoas, vão interpretar isso aqui. O Márcio talvez vai lembrar disso. Se você não for santo, o que acontece, Márcio? Você vai para o inferno. Meu Deus do céu. Que maltrato com as Escrituras. Eu já escutei pregações apaixonadas de pastores, de missionárias, pastoras pregando. A Bíblia diz que se a gente não for santo, a gente não vai estar na presença de Deus. E fala esse texto. Ora, se para mim estar na presença de Deus eu tenho que ser santo, salvação é por boas obras. Esse texto não fala isso. O que diz esse texto, Janisley? Seguir a paz com todos. Olha aí. Lê aí. Aliás, esse telão é maravilhoso, não é? Maravilhoso. Mas não adora o telão não, viu? Vocês adoram a Deus. Diz aqui, seguir a paz com Deus, seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual, quem não vai ver Deus? As pessoas. Não sou eu. O texto está dizendo que quando a igreja ela é santificada, quando o cristão ele é santo, as pessoas vão procurar saber por que você é assim. E quando eu digo para eles por que eu sou assim, eu estou apresentando quem para eles? Jesus Cristo. Então quer dizer que uma igreja que vive em santidade, ela é uma igreja viva no mundo. Ela apresenta a Deus às pessoas pela sua santidade. Então a santidade da igreja é uma prova que ela é uma comunidade viva na sociedade. Ela não é estéril, ela não é um zumbi. Ela é uma comunidade viva. Uma igreja que tem santidade é uma igreja viva. Olha só que impressionante. Efésios 2:2. Efésios 2:2 e 3. Nos quais andaste outrora, o apóstolo Paulo falando da igreja em Éfeso. Andaste outrora, antes de serem convertidos, andaste outrora segundo o curso desse mundo. O mundo é o que mesmo? É o que mesmo que eu acabei de falar? Um sistema pecaminoso, um sistema caído. Vocês andavam segundo o curso deste mundo. Aí o apóstolo vai dizer, quem é que domina a cultura caída desse mundo? Segundo o príncipe da potestade do ar. Quem? Satanás. Do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós outrora andávamos. Ou seja, de onde que o cristão veio? Da lama do pecado. Ninguém aqui saiu do céu, não. Ninguém aqui saiu do céu, ninguém. Todo mundo tem um passado, né? Todo mundo tem um passado. É desse passado que ele nos tirou. Entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Por isso que ele vai dizer em Romanos, mude a mente. E éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Ou seja, nós cristãos ainda estamos vivendo e convivendo numa sociedade caída, enfeiada, pecaminosa, e nós nadamos contra a correnteza.
mas devemos nadar contra a correnteza. O Espírito Santo nos ajuda a nadar contra a correnteza. Agora, olha que interessante, Ed. Se Deus não nos quiséssemos que nós fôssemos santos na sociedade, por que a gente não morreu quando se converteu? O Val se converteu, o Val já deu o testemunho dele para mim. O Val se converteu, por que o Val não morreu não? Quando ele disse, Senhor Jesus, eu sou um pecador, perdoa os meus pecados, entre na minha vida e me salva. Pum, morreu. Não, ele está aqui vivo, vivinho, aliás, muito bem vivo. Por que Deus não nos mata quando a gente se converte? Porque Deus nos quer vivos numa sociedade morta. A santidade da igreja, a santidade pessoal, deve ser aquela fagulha de luz numa sociedade em trevas. Uma igreja para ser santa, ela não é uma igreja para ser melhor, ela é uma igreja para fazer Deus se tornar vivo numa sociedade. Tem vida, nem tudo está perdido. Nem tudo tem cheiro de morte, tem cheiro de vida na história. O mal não tem a última palavra sobre a sociedade. Meus irmãos, o mal não tem a última palavra na sociedade. O Senhor tem uma igreja santificada nesse mundo. E igreja santificada é uma igreja que é viva. Nós somos um povo vivo. Nós estamos no meio dos mortos, mas Jesus Cristo disse em João 5,24, leia, os mortos que ouvem a palavra do Filho de Deus viverão. Deus quer uma igreja viva numa sociedade morta, porque a igreja carrega o fôlego da vida. Cada vez que a igreja se presentifica na sociedade como uma igreja santificada, ela está oferecendo à sociedade o hálito da vida, o sopro da vida de Deus em nós. O que é uma igreja santificada, Márcio? É uma igreja que sopra vida numa sociedade morta. Agora, se ela não é uma igreja santificada dentro dos moldes da Escritura, ela está tão mortinha quanto os outros. Só que esses mortos se reúnem, né? Todo domingo, mas ela está morta diante de Deus. Bíblia diz em 1 Pedro 1, 14 a 16. Os irmãos estão entendendo bem? Vocês estão comigo? Tem alguém com sono? Quem tiver com sono pode ficar em pé, tá? Bom, agora ninguém vai ficar em pé mesmo, né? Que bom, que bom. Diz assim a palavra de Deus. Uma vez o meu pastor estava pregando, não é? E daqui eu também sou ovelha e fui ovelha, viu, irmãos? Eu não nasci pastor não, tá? Então quando o meu pastor estava pregando, aí ele estava pregando e disse, bom, irmão, se alguém aqui estiver cansado ou com sono, pode se levantar, pode sair, depois você volta. Mas quem que queria se denunciar, não é? Até mesmo, talvez alguém queria até ir no banheiro, mas passou a vontade na hora, né? Ele nem vai se levantar. Mas o texto sagrado diz, como filhos da obediência. Quem é filho da obediência? A igreja. O cristão. Não vos amoldeis às paixões que tinhas anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário. Segundo é santo aquele que vos chamou. Tornai-vos santos também, vós mesmos, em quê? O que diz? Bicho, agora me fui enganado, hein? Agora eu fui enganado. Ô secretário, eu estou acostumado aqui, ué. Valeu. Segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também, vós mesmos em todo o vosso procedimento. Porque está escrito, sede santos. Agora, olha aqui, igreja linda de Jesus Cristo. Preste atenção. Olha que impressionante esse texto. Segundo é santo aquele que vos chamou. Quem chamou? Deus. Deus é
Santo. Santo em que sentido? Santo em essência. Ele é santo porque ele é o outro, ele é santo porque ele é melhor, ele é santo porque ele é impecável, ele tem impecabilidade, ele é santo porque ele não é tentável, ele é perfeito, moral, em toda a sua natureza. Deus é santo. Mas quando ele fala de nós, olha o que ele diz: tornai-vos santo também no quê? No que é possível. Gente, Deus é lindo demais. Ele não vai nos dar uma ordem que é impossível da gente cumprir. Então o texto diz: tornai-vos santos também em vosso procedimento. Mas ele não diz: tornai-vos santos também em vossa essência. Não é essência. Só um é essencialmente santo. Mas nós podemos ser santos no quê? No proceder. E aí, essa palavra santo no proceder, ou seja, diferente, as suas ações têm que ser pautadas de forma diferente. Agora, qual caminho que eu vou proceder? O caminho que Ele nos deu. E é possível andar por esse caminho porque o Espírito Santo que habita na igreja ajuda a igreja a trilhar aquele caminho. Por isso que é possível, eu não sou santo em essência, mas eu sou santo em procedimento. Impressionante, impressionante como a Bíblia é justa com a gente. Então, procedimento é uma maneira de viver. Então, quando o Sérgio, ele é santo com as outras pessoas, as pessoas vão dizer: o Sérgio tem um procedimento muito interessante. Ele era vingativo, não vinga mais. Não, a Leia era uma pessoa dura de coração, mas pensa uma pessoa raivosa. Mudou. Ela está diferente agora, ela vive sorrindo, as pessoas ofendem ela, ela não revida, ela não se vinga, ela não guarda mágoa, ela não guarda rancor. Eu conheço a história, eu escutei um testemunho muito interessante. Um empresário em São Paulo, muito rico, converteu a Cristo. E o pastor estava discipulando esse empresário, ele disse: pastor, então agora quer dizer que eu tenho que ter uma vida diferente, né? Ele disse: totalmente. Aí ele falou bem assim: mas boa parte do que eu tenho, eu ganho porque eu engano, eu sonego impostos, eu tenho um cipoal de lei aqui de imposto, é impossível. Eu pago alguns impostos, mas não pago tudo, não. Aí foi falando, né? Eu faço negócios escusos. Então você tem que mudar. Pastor, mas se eu fizer isso, eu vou falir. Ele disse: é melhor você vai falir, mas Deus não vai deixar sair na mão. Tá bom. E ele fez do jeitinho que o pastor ensinou, faliu. Aí passou um tempo e ele era um cara assim, ele era um empresário, mas ele também tinha habilidades. E ele sabia fazer artes plásticas. Ele fez uma vez um objeto de colocar na mesinha de centro, de acrílico. Aí uns amigos dele foram visitar ele e tal, né, os amigos de antes, mas ele era uma boa pessoa, ele tinha amizade, cultivou amizade. Aí falou: fulano, mas esse aqui ficou bonito, hein? Ah, ficou, nossa, você fez esse pássaro, ele fez um pássaro de acrílico, mas a gente não vê emenda. Ah, eu tenho uma ciência aí, ó. Aí eles falaram assim: não, cara, então eu não tenho nem capital para isso aí, eu só fiz porque tinha uma sobra de acrílico ali, eu brinquei passando o tempo. Não, você precisa fazer mais e vender. Aí ele falou: eu vou tentar. Aí eu deram para ele algumas matéria-prima, aí ele foi fazendo, começou a vender. Aí passou, ele tinha
tinha ele alugou uma lojinha e uma pessoa, determinada pessoa, olhou a arte dele e disse, mas você é um artista. Aí ele falou bem assim, pois é. Aí ele disse, eu quero te fazer um convite. O cara falou. Ele falou assim, eu sou mestre em acrílico. E os objetos que você faz são perfeitos. Não vê emenda, não vê solda, não vê cola, não vê nada. Eu quero te convidar para ir para Milão. Vai ter como é que fala? Quando você tem... não é bem congresso. Uma feira, obrigado. Uma feira, mas não é de verdura não, é feira. Vai ter uma feira de apresentação de vários tipos de artes e eu quero, mas eu não tenho dinheiro para ir para Milão. Eu vou pagar a tua passagem. O cara foi. O cara foi campeão. Abriu uma empresa de exportação. O dinheiro voltou 3 vezes mais. Santidade. O que a santidade não é? A santidade não é produto de metodismo. Muitos teólogos querem metodizar a santidade. Vocês já ouviram? 10 passos para ser santo, 5 passos, 7 passos para alcançar a salvação, a santificação. Essa questão de metodismo é muito comum na cultura norte-americana. O brasileiro não tem isso. Quando você for ler livros traduzidos, seja teológicos, seja profissionais, seja de qualquer natureza, você vai ver que os americanos eles são metódicos. 5 passos para isso, 10 passos para aquilo, 5 passos para ser feliz, 7 passos para alcançar o sucesso. Não é assim, Marcelinho? Pastor Marcelo, você que é um cidadão do mundo, não é assim? Multicultural, né? 10 passos para ser feliz, 5 passos para enriquecer. Não é assim? É assim. No Brasil não funciona assim, ainda mais quando a gente fala de santidade. Santidade não é pelo fato da pessoa ser um membro exemplar das suas aparições do culto. O irmão é um irmão santo, ele não falta no culto, nas reuniões de oração, ele é dizimista, ele é ofertista. Olha que irmão santo, às vezes é um capeta. Ele chega em casa, bate na esposa, espanca os filhos, mas na igreja é o presbiterão. Santidade não é nada que eu sou reconhecido pela sisudez, a austeridade, a forma de se vestir. Santidade é uma atitude espiritual positiva. É um desejo inabalável e inquebrantável de querer ser do Senhor e agradá-lo em tudo na vida. Isto é santidade, em todo o vosso comportamento. O A.W. Tozer, um famoso teólogo norte-americano, ele dizia, os pregadores de hoje querem encher as igrejas de pessoas, enquanto a igreja primitiva queria encher as pessoas de Deus. Jesus disse em Mateus 5,16, deixem a luz de vocês brilhar diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao Pai que está no céu. O que Jesus está fazendo referência? O Hebreus 12:10. Se os homens verem as minhas boas obras pela minha santidade, as pessoas vão querer saber. E para terminar, eu vou terminar rapidamente. Já falei demais. A terceira imagem de uma igreja santificada, a estética dela, a beleza que ela apresenta para a sociedade, é que uma igreja santa não é legalista. Colossenses 2:2 vai dizer o seguinte. Colossenses 2:2. Colossenses 2:22 e 23. 20 a 23. Se morrestes com Cristo para os rudimentos do mundo, porque como se vivêssemos no mundo, vos sujeitai a ordenança. Olha só, não manuseis isso, não proves aquilo, não toques naquilo outro, segundo os preceitos e doutrinas, de quem, irmãos? De homens. Pois todas estas coisas com o uso se destroem.
tais coisas com efeito, têm aparência de sabedoria. Você olha e fala assim, aquele irmão só vai para o culto engravatado, aquele irmão é santo. Não, aquele irmão não vai ali, não, aquele irmão não joga futebol, não, aquela irmã não corta o cabelo, não, aquela irmã não vê televisão. Tais coisas com efeito têm aparência de sabedoria, contudo, como culto de si mesmo. Todo moralista cultua a si mesmo. Toda igreja legalista cultua. Olha para nós somos melhores. Deus está aqui, Deus não está na sua igreja. Isso é legalismo. E de falsa, o que, irmãos? Tão bonitinho. Ou de joelhos. Né? De joelhos. Entra no culto e vai orar. Não, nada contra. Eu até acho que a gente deveria orar de joelho mesmo. Mas uns fazem isso com falsa humildade. De rigor ascético. Todavia, não tem valor algum contra a sensualidade, ou seja, não tem valor nenhum na espiritualidade. Então, irmãos e irmãs, o legalismo é uma desgraça, porque ele engana as pessoas, mostrando para as pessoas o que é uma santidade, quando não é santidade, é carnalidade. Então, eu gostaria de falar rapidamente isso aqui. O primeiro tipo de legalismo, de uma igreja que é legalista, ela não é santa, é tentar ganhar a salvação por esse meio. Romanos 3,28 diz, pois concluímos que o homem é justificado independentemente das obras da lei. Então aqueles que falam, eu não posso fazer isso. Um dia eu fui evangelizar um homem, alguém me falou bem assim, pastor, eu queria que você visitasse o fulano, ele está doente. Ele é presbítero da igreja tal. Isso faz uns 25 anos então e tal. Eu não conhecia, ele não me conhecia, mas era um amigo meu que o conhecia, fizemos amizade, conversamos. Eu perguntei para ele assim, irmão fulano, se você morresse hoje, eu não quero isso, mas se você morresse hoje, comparecesse perante Deus, e ele perguntasse assim, fulano, por que eu devo deixar você entrar no céu? O que você responderia para ele? Mas aí ele me deu uma carteirada. Ele me deu uma carteirada. O que eu falaria para Deus? Eu falaria para Deus que, Deus, eu vou entrar no céu porque eu sou presbítero da minha igreja há 25 anos. Rapaz, então quem não é presbítero está no inferno, né? Eu sou presbítero da minha igreja há 25 anos, nunca assisti televisão, nunca joguei futebol, nunca andei de bermuda no domingo. E tudo que ele falava, eu fazia. Eu falei, pronto, estou lascado. Então, eu não vou nem dizer para ele que eu, depois dessa visita, eu vou jogar futebol. Eu nem vou dizer para ele. Aí eu falei, esse homem está no inferno e não sabe. Eu falei, eu preciso falar de Jesus Cristo para ele. Mãe, eu tenho que falar. Ele ia falando, eu já estava bolando na cabeça. Como é que eu vou dizer para esse homem, irmão, você está no inferno, a sua igreja é de Satanás. Como é que eu vou falar isso para ele? Mas eu fui falando de Jesus Cristo, que salvação não é por obras, e fui falando. Aí eu cheguei no final e eu falei assim, não gostaria de orar comigo para Jesus Cristo? Para Jesus confirmar a salvação no seu coração, tendo Ele como Salvador? Vamos sim. Eu falei, graças a Deus. Muitas pessoas estão nas igrejas entendendo que legalismo vai ganhar o céu. Eu tenho que ser santo, senão não ganho o céu. Eu era professor de uma escola secular. Eu já fui tudo, viu, irmãos? Eu já fui presidente de jovens, já passei por tudo isso aí. Aí eu estava dando aula, eu era professor de ensino religioso. E às vezes eu substituía a professora de história.
ela era da nossa igreja. Pastor, você pode dar aula para mim? Posso, vou lá. Aí de manhã eu fui dar aula de história para ela, aí tinha as crianças no recreio brincando, uns levaram corda, estavam pulando corda. Aí vi umas 3 criancinhas assim, escoradas na parede. Eu cheguei e falei assim, vocês não querem brincar ali com seus coleguinhas? Não, a gente não pode pular corda, não. Vocês não podem pular corda, vocês estão machucados? Não, é pecado. Eu falei, por que é pecado pular corda? Porque o pastor da minha igreja disse que criança não pode jogar bola, não pode pular corda, não pode brincar de nada. E você via no olho das crianças querendo brincar. Legalismo não é santidade, é carnalidade. O segundo tipo de legalismo, que não é santidade, é a criação de regras que não se encontram na Bíblia. O problema é que, mas as regras é importante. Qual é o problema disso? O problema é que eu devo obedecer por amor, não obedecer porque tem uma regra. Tecnicamente é bom, mas ela é deficiente na sua motivação. Uma pessoa pode enfatizar tantos deveres de obedecer a Deus, que nunca diz que temos que obedecer por amor. Como ele disse para a igreja em Éfeso, em Apocalipse 2, conheça as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não pode suportar homens maus, e que puseste à prova o que a si mesmo se declaram apóstolos, e não são, e os achaste mentirosos, e tens perseverança, e suportaste prova por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. Só coisa boa! Tenho, porém, contra ti, que abandonaste o teu primeiro amor. Quem é o primeiro amor da igreja? Jesus Cristo. Quem era o primeiro amor da igreja em Éfeso? O moralismo. Vocês fazem muito bem isso aí, mas está invertido. Vocês têm que fazer porque me amam, mas vocês fazem por culto a si mesmo. E o último tipo de legalismo é uma obediência externa, apenas isso, mas não tem transformação, não amam as pessoas. Mateus 23, 27 e 28, ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque sois semelhante aos sepulcros caiados, que por fora se mostram belos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e toda imundícia. Assim também vós exteriormente pareceis justos aos homens, mas por dentro estáis cheios de hipocrisia e de iniquidade. Legalismo não é santidade. Uma igreja legalista não é uma igreja que anda em santidade, anda em carnalidade. Para concluir, Deus falando com vocês? Uma igreja que é bonita, que trabalha bem a sua estética, é uma igreja que tem santidade diante de Deus. E eu nem falei de amor, hein? O amor eu vou falar hoje, à noite. A beleza do amor na igreja, a estética que a igreja deve oferecer para a sociedade. Aqui hoje de manhã, não precisa se matar, pastor, eu sei. Fica tranquilo que você vai conhecer Jesus ainda, mas deixa ele te chamar por vontade dele, viu? A santidade da igreja é a estética que a gente oferece para o mundo. O mundo tem que olhar para a gente e falar assim, a sua igreja é tão bonita. Sabe que eu tô apaixonado pela tua igreja, porque ela é diferente. A igreja de vocês, sei lá, vocês têm um brilho. A gente se sente bem quando conversa com um de vocês. Quando eu vou lá no culto lá, nossa, como eu vejo luz brilhando. Santidade. A verdadeira santidade da igreja é quando as pessoas se sentem bem com a gente. Não se sente colocado de lado, olhando meio torto, como quem diz, o que fulano está fazendo aqui? Ele não é daqui. Acorda. Ajuda. Socorre. Santo Deus. Amém? Oremos a Deus. Senhor nosso Deus, o Senhor morreu não somente para salvar a igreja, mas para santificá-la.
Sua morte não foi só salvação, a sua morte também, sacrifício, é santificação. É isso que a tua palavra nos informa nesta manhã. Ajuda, Senhor, essa congregação aqui ser uma congregação que anda em santidade.